Eu passei horas preparando o bolo mais bonito da minha vida. E ninguém apareceu para comer. A mesa posta, os pratos de porcelana que guardei anos para ocasiões especiais, as velinhas coloridas que lembravam cada neto, tudo ficou ali, intocado. O relógio da sala marcava 9 da noite quando entendi. Nem meus filhos, nem meus netos, nem sequer uma mensagem. A casa cheirava canela e baunilha, mas o silêncio era o único convidado. E no meio daquela cozinha vazia, com o bolo ainda perfeito, eu senti o peso de uma pergunta. Quando foi que deixei de ser importante? Me chamo Dona Marta, tenho 68 anos e uma vida inteira dedicada a cuidar dos meus. Minhas manhãs sempre começam cedo, regadas ao cheiro de café coado e pão fresco, mesmo que hoje eu seja a única a apreciá-los. Aprendi desde cedo que o amor se mede em gestos. Um prato favorito preparado com carinho, um casaco consertado no ponto invisível, um ouvido sempre pronto para escutar. Esta casa, cheia de fotos em molduras desgastadas, já foi palco de risadas e festas. Hoje guarda principalmente saudade. Mas eu insisto em manter os costumes, como se um dia a família pudesse voltar a preenchê-la como antes. O bolo daquele dia não era só um doce, era uma tentativa desesperada de reconexão. Escolhi a receita de chocolate com morangos, a mesma que fazia nos aniversários da minha filha caçula, quando ela ainda achava que eu era uma fada da cozinha. Decorei cada camada com cuidado, colocando brigadeiros nos cantos que o neto mais velho adorava e chantilly extra para a neta mais nova. Até comprei velinhas novas, daquelas que não apagam, porque lembrei como eles riam tentando assoprá-las. Preparei tudo certinho, como sempre fiz, mas dessa vez algo era diferente. Eu sabia, no fundo, que talvez ninguém viesse. E mesmo assim, coloquei a mesa como se fosse um ritual sagrado. Usei o jogo de louças que herdei da minha mãe, aquele que só saía do armário em ocasiões importantes. Arrumei os guardanapos dobrados em forma de cisne, como ensinei a minha nora anos atrás. Até liguei para os vizinhos e perguntei se poderia estacionar na frente, caso alguém chegasse de carro. Tudo perfeito. Tudo inútil. Quando o último raio de sol sumiu atrás da cortina de renda, eu ainda me peguei olhando para o celular, como se uma mensagem pudesse salvar aquela noite. Naquela manhã, acordei com uma vontade diferente de fazer aquele bolo. Não era só mais uma receita, era um pedaço da nossa história que eu queria reviver. O cheiro da manteiga derretendo com chocolate encheu a casa, trazendo de volta memórias de tardes em que a cozinha era o centro das brincadeiras. Até o barulho da batedeira parecia mais alegre, como se anunciasse que algo especial estava por vir. Eu sabia exatamente o ponto da massa, nem muito firme, nem muito fofa, aquele que sempre deixava todo mundo com vontade de repetir o pedaço. Enquanto o bolo assava, preparei cada detalhe da decoração com cuidado de quem monta um tesouro. Derrete chocolate meio amargo para fazer aqueles fios finos que o Pedro, meu neto mais velho, adorava quebrar com os dedos antes de comer. Coloquei morangos frescos em cima, lembrando como a Sofia, a caçula, sempre pedia mais vermelho, vó. E não esqueci o toque final, uma generosa camada de chantilly, bem do jeito que meu filho Carlos amava quando era criança. Cada ingrediente era uma lembrança, cada camada um convite para voltarem a ser família. Quando tirei o bolo do forno, aquele aroma quente de baunilha e amor me encheu os olhos de lágrimas. Passei a mão sobre o papel manteiga, alisando qualquer imperfeição, como se o carinho pudesse compensar a ausência deles. Cortei as bordas para ficar perfeito, guardando os pedacinhos num pratinho, costume antigo de oferecer as sobras às crianças enquanto eu terminava de decorar. Mas desta vez, o pratinho ficou intacto. E no silêncio da cozinha, só restava o eco das risadas que já não ouvia há tanto tempo. Aquele bolo de chocolate não era só um doce, era parte da nossa história. Lembrei do primeiro que fiz para o aniversário de 5 anos da minha filha, quando ela soprou as velinhas com tanto entusiasmo que cuspiu em cima do glacê. Todos rimos até chorar, e desde então, cada bolo carregou um pedaço dessas memórias. Os domingos em família, quando as crianças enchiam a cozinha pedindo para lamber a tigela da massa crua. Às vezes em que meu marido ainda estava vivo e roubava pedaços de cobertura quando achava que eu não via. Cada camada que eu fazia agora trazia de volta um instante que não sabia ser tão precioso na época. Os bolos marcaram cada fase da nossa família. O de cenoura com chocolate que fiz quando meu genro foi promovido, decorado com uma gravata de glacê. O de laranja que acalmou o coração da minha nora no dia em que ela perdeu a mãe.
Até aquele simples bolo de fubá que salvou o aniversário do Pedro quando a encomenda da confeitaria atrasou. Eu acreditava que essas pequenas celebrações eram a cola que nos mantinha unidos, mesmo quando a vida ficava corrida. Era meu jeito de dizer, sem palavras: estou aqui, vocês importam, esse momento é especial. A mesa posta com o bolo perfeito me fez reviver o último grande encontro de família. 2 anos atrás, no meu aniversário de 66 anos, quando a casa estava cheia de vozes e abraços. Meu neto mais novo tinha derrubado o suco no tapete da sala, e em vez de bronca, todos rimos da cara de susto dele. Agora, olhando para a mesma mesa vazia, eu podia quase ouvir o eco daquelas risadas. As velhinhas não apagadas pareciam esperar por sopros que nunca vieram. E no fundo, eu sabia, não era só um bolo que estava sobrando, era todo o amor que eu ainda tinha para dar. Enquanto colocava cada morango sobre o chantilly, minha mente se enchia de imagens felizes. Eu quase podia ouvir o barulho da porta batendo quando os netos chegassem correndo, famintos como sempre. Via o Pedro, agora um adolescente, fingindo que não queria bolo, mas roubando pedaços quando pensasse que ninguém olhava. Sonhava com a Sofia abraçando minha perna, dizendo: vó, ficou lindo. Com aquela voz aguda que me derretia o coração. Acreditava, com uma fé quase infantil, que o bolo seria a magia que traria de volta o que havíamos perdido. Até escolhi meu vestido floral, o que eles sempre diziam ser meu uniforme de vó, para a ocasião especial. Enquanto passava o ferro, imaginava o Carlos, meu filho mais velho, enchendo o prato como nos velhos tempos e dizendo: ninguém faz como você, mãe. Preparar até aqueles cafezinhos fracos que a nora preferia, lembrando como ela elogiava minha paciência para coar na hora. Cada gesto era um convite silencioso, uma aposta de que o cheiro de carinho caseiro seria mais forte que a correria das suas vidas. Quando acendi as velhinhas sozinha, por um instante fechei os olhos e fingi que estava cercada por eles. Senti o coração acelerar quando olhei para o relógio pela 10ª vez, convencida de que a qualquer momento o interfone tocaria. Eles vêm sim, murmurei para a casa vazia, alisando a toalha de mesa como se pudesse apressar o milagre. Naquele momento, eu daria todos os bolos do mundo por mais uma chance de ouvir um surpresa, vó, que nunca veio. Na manhã daquele dia, peguei o celular com mãos trêmulas e escrevi no grupo da família: bolo especial saindo do forno hoje à tarde. Quem quiser dar uma passadinha para provar, será um prazer. Apaguei e reescreve 3 vezes, tirando as exclamações para não parecer exigente, trocando emojis para não carregar na emotividade. Queria que parecesse casual, como aqueles convites que antes nem precisavam ser feitos, é claro que viriam. Apertei enviar com o coração batendo como se estivesse lançando uma boia no mar, esperando que alguém a alcançasse. Coloquei o telefone na mesa da cozinha, onde sempre ficava quando eles vinham me visitar. A cada mexida na massa, olhava para a tela, esperando ver aqueles 3 pontinhos indicando que alguém estava respondendo. Quando o celular finalmente vibrou, corri tão rápido que quase derrubei a farinha, mas era só uma mensagem de operadora. Às 2 da tarde, adicionei no grupo uma foto do bolo quase pronto, com a legenda cheirando a infância de vocês. Desta vez, 2 coraçõezinhos apareceram, da Nora e da Sofia, mas nenhuma palavra, nenhum a gente vai, vó. Na hora de decorar, resolvi mandar uma última mensagem, disfarçada de brincadeira: quem chegar primeiro pega o pedaço com mais brigadeiro. Era nosso código antigo, da época em que essa competição fazia todos rirem à mesa. Dessa vez, nem corações recebi em troca. O visto por todos ficou marcado como uma sentença, enquanto eu terminava de arrumar a mesa, insistindo em acreditar que talvez tivessem apenas esquecido de responder. Que o amor, diferente das mensagens do WhatsApp, não precisava de confirmação de leitura para existir. Às 4 da tarde, o bolo já estava perfeito sobre o aparador, mas a casa continuava em silêncio. Eu me peguei arrumando e rearranjando os pratos, como se o barulho da porcelana pudesse preencher o vazio. O celular, colocado ao lado do jogo de facas, permanecia escuro, nem mesmo uma mensagem de atrasamos um pouco. A cada minuto que passava, a cobertura de chantilly parecia murchar um pouco, assim como minha esperança. Até o relógio de parede soava mais alto, marcando cruelmente cada instante de ausência. Quando as sombras da tarde começaram a se alongar pela sala, catei o telefone mais uma vez. As mensagens continuavam lá, todas visualizadas, como um lembrete digital de que eu havia sido ignorada. Rodei o dedo na tela,
verificando se por algum milagre alguém tinha mandado uma mensagem particular. Nada. Atualizei o WhatsApp 3 vezes seguidas, como se isso pudesse fazer aparecer uma resposta atrasada. A única notificação era um anúncio de supermercado, ironicamente oferecendo produtos para reunir a família. Às 7 horas, acendi a luz da varanda, um hábito antigo para guiá-los até mim na escuridão. Fiquei parada ali, olhando a rua vazia, enquanto o cheiro doce do bolo se misturava ao amargor da decepção. Os carros passavam sem parar, nenhum dando sinal para entrar na minha calçada. Na cozinha, as velinhas coloridas que tanto caprichei permaneciam intactas, esperando sopros que eu começava a aceitar que não viriam. E no meio daquele silêncio ensurdecedor, uma única certeza: eu tinha preparado um banquete para fantasmas. Enquanto apagava as luzes da varanda, me vi décadas atrás, segurando Carlos febril no colo até o amanhecer. Quantas noites tinha passado em claro, trocando lençóis suados de febre, cantando até ficar rouca para acalmar o choro. Lembrei das vezes que deixei meu prato esfriando para cortar a comida deles primeiro, das roupas novas que deixei de comprar para pagar materiais escolares. Tudo feito com amor, é claro, mas agora me perguntava, quando foi que eles deixaram de ver esse amor? O bolo intocado na mesa parecia ecoar todas as vezes que meu cuidado tinha sido dado como garantido. A foto na estante me fez lembrar do dia em que caminhei 3 quilômetros sob chuva para levar o uniforme que minha filha esqueceu. Ela nem sequer olhou para trás ao pegá-lo, já correndo de volta para as amigas. Na época, eu ri da situação, coisa de adolescente, pensei. Agora, via como cada pequeno descaso tinha sido um tijolo construindo um muro entre nós. Até meu aniversário de 60 anos, quando combinei de jantar às 7 e eles chegaram às 9, famintos, sem perceber que eu esperava com a comida ressecada no forno. Sentada à mesa vazia, revivi todas as vezes que adiei meus sonhos para realizar os deles. As aulas de costura que cancelei porque Pedro ficou doente, a viagem para conhecer o mar que nunca aconteceu por causa do vestibular da Sofia. Tinha me doado inteira, achando que um dia esse investimento emocional renderia frutos. Mas o bolo daquele dia era prova cruel. Eu estava colhendo apenas migalhas de atenção, enquanto eles se banqueteavam com a vida que eu lhes ajudei a construir. Lembrei do primeiro domingo em que esperei em vão, anos atrás, quando Carlos cancelou porque o trabalho estava puxado. Na época, acreditei. Mas então as ausências foram se multiplicando. A Sofia começou a faltar por causa da faculdade, o Pedro por causa do futebol. As visitas mensais viraram trimestrais, depois só em datas especiais, quando não tinham algo melhor para fazer. Eu me convencia de que era fase, que logo teriam mais tempo, enquanto guardava os quitutes que fazia para suas visitas canceladas no freezer. O grupo da família no WhatsApp, antes agitado com fotos e memes, foi ficando silencioso. Minhas mensagens eram as únicas que ficavam sem resposta por dias. Quando eu ligava, ouvia sempre o mesmo: estou ocupado agora, mãe, te ligo depois. Um depois que raramente chegava. Comecei a reconhecer o tom de voz deles quando inventavam desculpas, aquele jeito apressado de falar que doía mais que a própria ausência. Mas seguia dizendo tudo bem, entendo, como se meu amor dependesse de não incomodar. O pior era quando marcavam de vir e eu descobria depois que tinham ido almoçar juntos sem mim. Via as fotos no Instagram, todos sorridentes em algum restaurante chique, e fingia não notar como tinham me deixado de fora. Diziam depois que foi de última hora, que pensaram que eu não gostaria do lugar. E eu, com medo de parecer carente, sorria e dizia que não tinha problema. Mas naquela noite do bolo, encarando a mesa intacta, finalmente admiti: eu tinha me tornado opcional na vida daqueles por quem sempre me coloquei em primeiro lugar. Foi quando o relógio bateu 10 da noite que algo dentro de mim quebrou. A última vela que eu mantinha acesa só por precaução finalmente apagou sozinha, deixando um fiozinho de fumaça no ar. Olhei para o bolo impecável, suas camadas perfeitas agora endurecendo, os morangos começando a murchar nas bordas. A cozinha estava tão silenciosa que eu podia ouvir o tilintar do gelo derretendo no copo de suco que preparei para as crianças. Um som que ecoava como um riso amargo da ironia daquela noite. Minhas mãos tremeram ao tirar a primeira fatia, não para servir, mas para mim. A faca cortou o bolo com um ruído seco, diferente do corte festivo que eu imaginava. Levei o pedaço ao prato sozinha, sentando-me à mesa posta para 7 pessoas. A primeira garfada, doce demais na boca, amarga na alma. Foi então que percebi: eu não estava triste por eles não terem vindo,
mas por finalmente entender que talvez nunca mais viessem daquele jeito que eu sonhava. O bolo era só o símbolo de algo maior que havia se perdido. Naquela noite, enquanto embrulhava os pedaços em filme plástico, ato tão automático depois de tantos anos, algo mudou. As lágrimas que rolaram não eram mais de tristeza, mas de despedida. Despedida da expectativa, da mulher que sempre colocou os outros em primeiro lugar. O bolo intocado na geladeira, iluminado pela luz fria do eletrodoméstico, era meu último altar a uma família que existia apenas na minha memória. E no silêncio daquela cozinha, finalmente ouvi minha própria voz. Chega! Com mãos firmes, comecei a limpar a mesa como sempre fiz após cada refeição em família. Dobrei os guardanapos de linho um por um. Alisei a toalha que havia passado com tanto cuidado. Cada movimento era preciso, quase cerimonial, não como um ato de derrota, mas de respeito por mim mesma. As velinhas coloridas guardei numa caixinha, junto com tantas outras memórias que não se apagariam com facilidade. O bolo foi para a geladeira envolto em seu filme plástico, sem nenhum dos floreios que costumava usar quando sabia que seria apreciado. Sentei-me sozinha à mesa arrumada, tomando meu café como fazia todas as noites. Desta vez, porém, não havia revistas para distrair a solidão, apenas o peso da verdade que finalmente aceitei. Olhei ao redor da cozinha limpa e organizada, onde tantas vezes havia alimentado não só corpos, mas almas. A quietude que antes parecia um vazio agora se transformava num espaço de aceitação. Eu não chorava, não ligava para cobrar explicações, apenas existia naquele momento, inteira. Antes de deitar, fiz algo que não fazia há anos. Tranquei a porta da frente sem deixar a luz da varanda acesa. Não como castigo, mas como reconhecimento de que eu também merecia descansar da vigília constante. Ao passar pelo corredor, parei diante das fotos na parede e, pela primeira vez, não senti saudade, apenas gratidão pelo que foi e liberdade para seguir. Naquele silêncio que já não doía, entendi que dignidade não é sobre ser forte para os outros, mas sobre ser fiel a si mesma. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha leveza no peito, como se tivesse deixado um peso de anos para trás. Olhei para o bolo na geladeira e, em vez de tristeza, senti apenas uma aceitação tranquila. Percebi que não era mais obrigação minha fazer com que eles valorizassem meu amor. Essa era uma escolha que só cabia a eles. As horas que passava decorando cada detalhe não haviam sido em vão, eram prova do meu carinho, independente de ter sido reconhecido ou não. Enquanto tomava café sozinha, decidi que não mandaria mais mensagens cobrando atenção. Não por orgulho, mas por entender que amor que precisa ser mendigado já perdeu seu valor. Olhei para o celular silencioso e, pela primeira vez, não senti aquela fisgada no estômago ao ver nenhuma notificação. Guardei o aparelho na gaveta, como quem guarda uma ferramenta que não seria mais usada, pelo menos não da mesma maneira de antes. O mais curioso foi perceber que, em vez de vazia, eu me sentia mais inteira, como se tivesse recuperado pedaços de mim que havia dado aos outros sem que soubessem cuidar. Cortei uma fatia do bolo e comi com prazer, sem culpa, sem esperar que alguém aparecesse para dividir. Aquele doce não era mais um símbolo de rejeição, mas simplesmente um bolo, gostoso, feito com carinho, e que eu merecia saborear. O amor, percebi, também podia ser um presente para mim mesma. 3 dias depois, o telefone finalmente tocou. Era o Carlos, com aquela voz cansada que sempre usava para justificar ausências. Mãe, desculpe a gente não ter ido, a semana foi corrida e acabamos esquecendo. A palavra esquecendo ecoou como uma faca sem corte, tão habitual que nem mais doía. Eu ouvi em silêncio enquanto ele listava compromissos como se fossem itens de um roteiro já ensaiado. Não o interrompi, mas também não dei o meu habitual tudo bem que sempre servia de absolvição. No domingo seguinte, minha filha apareceu sem avisar, trazendo um bolo de padaria como se fosse um prêmio de consolação. Você está exagerando, mãe. A vida é assim mesmo, todo mundo ocupado, disse enquanto eu servia o café que ela nem lembrava que eu não tomava mais. Observei como ela olhava para o meu bolo ainda na geladeira, meio cortado, como se fosse um troféu da minha mágoa. Sorri sem pressionar, deixando que o silêncio entre nós revelasse o que as palavras não diziam. O Pedro foi o único que quase entendeu. Vó, a gente te ama, é só que... Seus ombros se encolheram numa resignação que completou a frase por ele. Abracei meu neto sem rancor, sentindo nele a mesma dificuldade de expressar afeto que eu mesmo havia criado nos meus filhos.
Quando foram embora, olhei para a mesa onde haviam deixado migalhas do bolo industrializado e entendi. Eles não eram ruins, apenas limitados, e eu havia ensinado demais como receber, e pouco como doar amor. Naquela noite, peguei a última fatia do bolo e coloquei em meu prato favorito, aquele que sempre guardava para visitas. Sentada na varanda, saboreei cada garfada sem pressa, deixando o doce chocolate derreter na boca como um carinho que eu mesma me dava. As estrelas pareciam mais brilhantes, como se o universo aprovasse minha decisão de finalmente me incluir na minha própria história. O bolo, que antes simbolizava rejeição, agora tinha um gosto diferente, era o sabor da minha liberdade. No dia seguinte, comprei um caderno novo e na primeira página escrevi: Projeto Marta. Listei todos os sonhos adiados, as aulas de pintura, a viagem ao Nordeste, as tardes de leitura no parque. Pela primeira vez em décadas, meus planos não giravam em torno da disponibilidade dos outros. Guardei o caderno na gaveta da mesa, ao lado do celular que já não verificava obsessivamente. A paz que senti foi tão intensa que quase parecia culpa, até entender que era apenas felicidade em estado puro. Aprendi que amar sem condições não significa sofrer sem protestos. Deixei a porta da minha casa aberta para quem quisesse entrar, mas parei de ficar parada no umbral esperando. E quando a solidão batia, lembrava que eu mesma era uma companhia valiosa. O bolo murchou na geladeira, mas meu coração nunca esteve tão leve. Finalmente entendi que eu não estava desistindo da minha família, estava apenas me encontrando depois de tanto tempo perdida. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele bolo foi meu maior professor. Ele me mostrou que amor não é um contrato de troca, mas um dom que vale por si só. As horas que dediquei à sua preparação não foram desperdiçadas, foram o último ato de uma mulher que amava sem medir esforços, antes de aprender a amar-se também. Os ingredientes se foram, mas o aprendizado ficou. Eu não preciso ser consumida para provar meu valor. Aos poucos, meus filhos e netos começaram a notar a mudança, não por reclamações, mas pela minha nova luz. Quando vinham, encontravam uma Marta mais inteira, que não o sufocava com cobranças, mas também não se anulava em silêncio. Algumas visitas ainda são raras, mas agora são verdadeiras. E nas noites quietas, quando a saudade bate, lembro que o amor que cultivo por mim mesma é o único que nunca me faltará. Se pudesse deixar uma lição, seria esta: nós somos o primeiro prato e a última sobremesa de nossa própria festa. O bolo que fiz com tanto amor não uniu minha família como eu planejava, mas me uniu a mim mesma. E essa, talvez, fosse a única reunião que eu realmente precisava fazer. Porque quando nos servimos de amor próprio, o mundo inteiro aprende a nos servir também, nem que seja um pedacinho atrasado, mas no momento certo. E eu quero saber se você já passou por algo parecido. Como lidou com isso? Já se sentiu deixado de lado pela própria família, como se seu amor fosse um detalhe? Ou ouviu que era para o seu próprio bem quando, na verdade, estavam te colocando em segundo plano? Me conte sua história. Quero saber que não estou sozinho nisso e que há esperança para quem já se sentiu assim. De qual cidade você está lendo isso? Pode ser São Paulo, Rio, Salvador, ou algum cantinho tranquilo no interior. Não importa onde esteja, o importante é que essa mensagem chegue a quem precisa ouvir. Nunca é tarde para resgatar seu próprio valor. Ninguém pode dizer o quanto você vale, só você define seu caminho. Se hoje sua mesa parece vazia, lembre-se, você é inteiro, mesmo quando os outros não enxergam. E se um dia, como eu, você perceber que merece mais, não tenha medo de cortar sua própria fatia de felicidade. A vida, assim como um bolo, é para ser saboreada, não esperada. Vamos seguir em frente, juntos nessa história? Conte nos comentários de onde você é e como tem cuidado do seu coração.